Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo bem com você que acompanha as páginas do Advogado Dispensável, seja no Instagram, Facebook, YouTube. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Meu nome é Paulo Thyssen. A gente tem um escritório aqui em Sergipe com atuação tanto no estado como nacional. O escritório Paulo Thyssen Advogados. E a convite do amigo Landsteiner, que é aí o administrador por trás do Advogado Dispensável, eu vim aqui bater um papo com uma área que eu gosto muitíssimo, que é direito sucessório com intersecção de direito imobiliário. A gente sabe que um processo de inventário, gente, às vezes, judicial, diga-se de passagem, demora anos e anos e anos. E aí, por muitas vezes, nesse processo, dentro do espólio, há imóveis que alguns dos herdeiros utilizam de forma exclusiva, sem que deixe outros herdeiros também usufruírem. Então você tem uma desigualdade da legítima. Legítima, para quem não sabe, é aquela parte da herança que é destinada aos herdeiros. Os bens de uma pessoa, o conjunto de bens, são dois. Tanto a legítima, que até ao menos 50%, que vai ser destinada, como também pode ser por meio de doação, que também é até 50%. Se não houver doação, é 100% daqueles bens, faz parte da legítima, toda essa totalidade. Tá? Então, havendo essa desigualdade da legítima, havendo o uso exclusivo por um dos herdeiros, ou uns dos herdeiros, ou esse outro herdeiro que não utiliza, esse outro herdeiro, notadamente o seu cliente, ele pode pleitear a fixação de aluguéis e o pagamento de aluguéis, certo? Como é que ele vai fazer isso? Olha, duas formas. Se ele não precisar de perícia, para fixar esses aluguéis, ele pode fazer isso no próprio processo de inventário. No processo de inventário, ele vai lá pleitear, pedir para o juízo esse arbitramento de aluguéis. Só que geralmente isso não acontece, geralmente você precisa de perícia. E precisando de perícia, você extrapola os limites da lide do inventário. Aí você vai entrar com ação autônoma, que é o que geralmente acontece. É uma ação autônoma de pedido de cobrança e fixação de aluguéis, certo? Nessa ação autônoma, você precisa entender alguns pontinhos importantes. Por exemplo, qual é o marco inicial, desde quando o seu cliente tem direito a receber esses aluguéis, certo? Via de regra, o seu cliente tem direito a receber esses aluguéis desde a citação, que foi o momento em que esses herdeiros que utilizam o imóvel de forma exclusiva ficaram cientes e já poderiam tomar alguma medida quanto a isso. Então o raciocínio é esse. Só que, sendo esse o raciocínio, se esses outros herdeiros que utilizam exclusivamente souberam do pleito desse seu cliente de também utilizar ou também usufruir dos frutos desse condomínio hereditário, desse imóvel, se esse outro cliente, essa outra pessoa, esse outro herdeiro que utiliza exclusivamente negou ao seu cliente anteriormente ao processo, que também é muito comum, então perceba que translada o momento da ciência da negativa. Então o momento que o seu cliente tem direito a receber esses aluguéis vai ser esse momento da negativa, de que ele pleiteou e houve a negativa, pelo mesmo raciocínio. Tá? Então perceba que você pode, a depender do caso, pedir o retroativo, não apenas aquele montante que vai ser fixado desde a citação, mas não, o retroativo, e aí também via perícia e com atualização monetária, certo? Um ponto bacana também é que você pode pleitear uma medida, uma tutela cautelar liminar, pedindo que o juízo determine a cobrança, uma obrigação de fazer desde já no processo, que esse herdeiro que utiliza exclusivamente já deposite o valor dos aluguéis, certo? E aí o juízo vai fazer antes da perícia, o juízo vai determinar, ou você indica um valor, ou o juízo determina de forma unilateral, certo? Liminar, obviamente. E aí, Paulo, deposita onde? Gente, não pede, a minha dica é o pulo do gato, não pede para depositar na conta do seu juízo, que aí do seu cliente, porque aí vai ser uma tutela antecipada, certo? Dificilmente você vai obter isso. Pede para depositar numa conta judicial específica para esses fins, para ser lá uma reserva financeira, porque aí você consegue cumprir os requisitos da tutela de urgência, que são a probidade do direito, o seu cliente tem direito, porque aí está havendo uma desigualdade da legítima, ele não tem direito a receber frutos desse condomínio hereditário. Há também o risco
ao processo, ao risco, ao resultado útil do processo. Por quê? Porque perceba que, seja retroativamente, desde essa negativa, seja a partir da citação, o volume desses aluguéis vai crescendo, podendo alcançar um valor muito alto, entende? Então, para garantir que seja possível a execução desses valores, é melhor que se tenha já uma reserva financeira mensal e fique lá paradinha na conta de um juízo, porque se na sentença ou em alguma apelação ou algum recurso ser decidido que não tem direito a esses aluguéis, devolve o dinheiro para os herdeiros que utilizam de forma exclusiva. Então não tem prejuízo algum. E se não, realmente você tem direito aos aluguéis, já tem uma reserva. Então já ajuda. Então cumpre os requisitos. Por isso que eu te digo, peça para ser depositado na conta do juízo e não na conta do seu cliente. Perceba, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham o Advogado Dispensável, esse é um produto muito bacana dentro do escritório da advocacia, porque o cliente vem aí com uma angústia quanto a um processo de inventário, que via de regra é angustiante, é sensível, mas você consegue perceber que ele não precisará, ele não tem direito apenas à igualdade dentro do seu quinhão hereditário na partilha, e sim desde já, desde que haja esses requisitos que eu estou te falando, a utilização exclusiva de algum bem por alguns herdeiros ou por um dos herdeiros, que esse outro herdeiro que é seu cliente não esteja usufruindo. Então, havendo essa acumulação de requisitos, essa situação fática, você já pode pleitear os aluguéis, e aí é um direito do seu cliente que você está conseguindo resguardar para ele de forma muito benéfica, e aí fica diferencial para o seu escritório e ao valor também dentro da sua advocacia, tá? Um prazer imenso estar aqui com você, é muito feliz para mim. Acompanha as postagens, acompanha as páginas do Advogado Dispensável, curta o vídeo, compartilhe. Se você quiser conhecer nosso trabalho também, procura lá no Instagram, Paulo Thyssen Advogados. Thyssen se escreve T-H-I-E-S-S-E-N. Vai ser um prazer imenso ter você conosco. O que você precisar, você pode mandar uma mensagem pra gente, que vai ser um prazer imenso também dialogar com você. E até a próxima. Valeu!